Salve, salve, gente. Vamos para mais duas questõezinhas aqui nesse vídeo. Nesse vídeo vai ser as questões 10 e 11 da lista. Vamos lá. O que a questão 10 fala? Essa é uma questão muito interessante. Eu não sabia fazer direito. E aí na monitoria, na real foi a Gabriela que me ajudou a fazer. Ela queria saber se ela estava certa, ela estava certíssima. E aí eu fui pesquisar mais sobre essa questão e eu fiquei fascinado. Por quê? A questão fala que é para a gente provar que se a gente tiver um conjunto X tal que para todo número natural, eu tenho que escrever um pouquinho mais devagar porque minha digitalizadora é um pouquinho lerda. Para todo número natural, se, cadê? Para todo antecessor desse número natural, esse antecessor pertencer ao conjunto X, isso implica que, meu Deus, isso implica que o número natural n que a gente estava falando anteriormente pertence a esse conjunto. E mais ainda, se a gente tem um conjunto que satisfaz tudo isso, então esse conjunto é igual ao conjunto dos números naturais. Mas, o que isso está dizendo para a gente? Primeiro, a gente tem que ver que a formulação matemática dessa constatação é enorme. Então vamos lá. Como é que a gente vai ler essa constatação? A gente tem um parêntese grande que faz uma implicação. Então, tudo isso implica que esse x é igual a n. Mas o que tem dentro desses parênteses? Primeiro, os quantificadores. Para qualquer número natural, e qualquer número natural, vamos ver. Para todo m, e o que tem esse n? Menor que n. Para todo m menor que n, ou seja, todo antecessor de n, a gente tem uma implicação aqui. Então, então, se esse antecessor, ou esses antecessores, pertencerem ao conjunto, então o próprio número que a gente está tratando pertence ao conjunto. Se isso tudo acontece, então esse conjunto X é igual ao conjunto dos números naturais. Agora para a discussão da questão. Isso parece que é o princípio da indução. Só que o princípio da indução de Peano, ele diz uma coisa um pouquinho diferente. Ele fala que se você tem um conjunto que um pertence a ele e todos os sucessores de qualquer número pertencem a ele, então esse conjunto é igual a números naturais. Esse é o princípio da indução finita de Peano. Esse também é um princípio da indução, só que esse é chamado princípio forte da indução. Então eu vou escrever porque eu acho bem legal que eu fiquei fascinado. Vou saber que isso tem um nome. E a escrita aqui vai ser um pouquinho complicada nesse vídeo, já tô vendo. Eu vou ter que fazer uma pausa e depois consertar aí de novo. Princípio forte da indução. Tá. E aí, a gente tem que fazer a demonstração. A demonstração desse princípio forte da indução é justamente partindo do princípio da indução finita. Então, o princípio da. Eita, peraí. Vou fazer uma pausa, já volto. Agora, vamos ver se agora funciona. Eu desconectei, deixei um tempinho fora. Essa mescalizadora já quer ir pro arrego, mesmo tendo só um ano. Mas tudo bem. Princípio da indução finita é o axioma 3 de Peano. Tá meio lento ainda, mas enfim. Axioma 3 de Peano. O que quer dizer? Se você tem um conjunto tal que o 1 pertence e para todo número que pertence a ele, o sucessor dele pertence, então se essas duas condições valem, então esse conjunto X é o conjunto dos números naturais. Beleza. Agora vamos mostrar que o princípio forte da indução implica no princípio da indução finita. E já que isso implica no princípio da indução finita, claro que a conclusão final é que o conjunto original é o conjunto dos números naturais. Então vamos ver. A gente tem que mostrar que um conjunto que satisfaz a propriedade do PFI
satisfaz o princípio da indução finita. Então, vamos mostrar primeiro que o 1 pertence ao x. Então, será que pertence? Vamos ver. Esse foi o argumento que o Gabriel me ajudou. O que seria? A gente quer saber se um elemento pertence ao conjunto X, se todos os antecessores dele pertencerem ao X. Isso aqui, não existe antecessor do 1 na, na formulação axiomática. Então, não existe M menor que N. M menor que 1, desde que pertence aos números naturais. Peraí, vamos escrever direito. Não existe M natural. Natural? Não. Natural tal que M é menor que 1. Logo, se não tem, quer dizer que todos os antecessores de x, ou todos os antecessores de 1 pertencem a x, já que não tem nenhum mesmo. Isso é o argumento por vacuidade. Então, se não tem nenhum, isso quer dizer que todos pertencem, então 1 pertence. Agora, se a gente tem que mostrar que se um elemento tá lá, o sucessor dele também tá, que é o segundo ponto do princípio da indução finita. Então, a gente tem que ter uma hipótese de indução. A hipótese de indução é que um certo número n pertence ao conjunto X. Esse tem que escrever bem devagar. Se um número n pertence ao conjunto X, então todo antecessor de n pertence a X, certo? M pertence a n, m pertence a X. Agora, se a gente tem o elemento n mais 1, o antecessor dele é o número n. E o n a gente sabe que pertence ao conjunto X. É legal o símbolo de pertence que você pode escrever em qualquer direção. Então, n pertence a x. Só que se n pertence a x, todo antecessor dele também pertence a x. E agora vamos ver. Os antecessores de n mais 1 são o próprio n e todos os que vêm antes. Todos eles pertencem ao conjunto x. Então, se todos os antecessores de n mais 1 pertencem ao conjunto x, então o próprio n mais 1 pertence ao x. Agora, o que é que a gente viu? A gente viu que, usando as hipóteses da questão 10, a gente tem que um conjunto daquele tipo tem o número 1 e qualquer elemento dele, o seu sucessor vai pertencer a ele. Então, do princípio forte da indução, a gente chegou no princípio da indução finita, e a conclusão do princípio da indução finita é justamente de que o conjunto que a gente está falando é igual ao conjunto dos números naturais. E tá feito. É isso daí. A gente pegou uma proposição e mostrou que ela é equivalente a um axioma. O axioma não tem mais o que fazer. O axioma já é axioma, acabou, irrefutável. Perfeito. Vamos usar isso na aplicação da questão 11. Esse eu vou ter de passar para outra folha. Tudo bem. A questão 11 diz o quê? A questão 11 quer que a gente prove, usando essa formulação anterior, que todo número, todo número natural pode ser decomposto num produto de primos. Então, vou escrever, ver se tá certo. Vou até pausar. Agora, já escrevi tudo. Prova que todo número natural maior ou igual a 2 é decomposto em fatores primos, usando o princípio forte da indução. Essa prova, já que é uma prova por indução, a gente tem que colocar a base e a hipótese de dedução de qualquer jeito. Então, vamos escolher. A base, a própria questão já está dizendo. Meu Deus. É o n igual a 2. O n igual a 2 já é primo. Então, ele não precisa ser decomposto em fatores primos, porque ele mesmo já é primo. Então, o n igual a 2 está certo. Se a gente pegar n igual a 3, também é primo. N igual a 4, a gente já vê que é o produto de 2 vezes 2. Então, nos números pequenos, vale. Claramente, graças a Deus que vale. Agora, a gente tem que fazer a hipótese de indução. Qual é a hipótese?
Lembre-se que a gente está no... Eita, princípio forte de indução. Então a gente tem que mostrar se todos os antecessores de um número são decompostos em fatores primos, então o próprio número é. Então vamos lá. Suponha que o número n seja decomposto. Aí a tese, a gente tem que pegar o n mais 1. Com o n mais 1, a gente tem de supor duas hipóteses. Que, vamos fazer a hipótese de que exista números c e d entre 1 e n mais 1, tais que n mais 1 seja igual a c vezes d, a multiplicação. Esse n mais 1 sendo produto, supondo que existe esse c mais d. Então, caso afirmativo, supondo que existe c mais d, c e d, já que a gente supôs que o número n é decomposto em fatores primos, todos os antecessores dele também são. Então, o c e o d são decomposição em fatores primos, são decompostos em fatores primos. Como eles são decompostos em fatores primos, multiplicação de fatores primos continua sendo multiplicação de fatores primos. Então, o n mais 1 é decomposto, o que é verdade. Ah, Deixa eu ver se eu escrevo direito. Decomposto. Agora, caso negativo. Caso não exista C e o D entre 1 e n mais 1, que n mais 1 seja igual a C vezes D, então n mais 1 é primo. Só que ele é primo, ele não precisa ser escrito com a decomposição de primos, porque ele mesmo já é. Logo, em ambos os casos, a gente vê que dá certo. Supondo que todos os números antecessores de n são decompostos em fatores primos, incluindo ele próprio, a gente vê que o número n mais 1 também é decomposto. Logo, ele pertence ao conjunto dos números que são decompostos em fatores primos. Logo, esse conjunto é igual a n. Eu espero que tenha ficado claro. Eu vou fazer um adendo dessa questão, porque já que a gente usa o princípio forte da indução, a gente tem que definir o conjunto. Então, eu vou definir o conjunto x, que é dos números compostos em fatores primos. Meu Deus, agora bugou. E aí, a gente mostra que o x igual a 2 é... O x igual a 1, a gente supõe que já está lá dentro. X igual a 2 pertence a x. No caso, n. N igual a 2 pertence a x. E a gente mostra que se o número n pertence a x e para qualquer m antecessor de n, esse m, próprio m, pertence a x, então o n mais 1 pertence a x. Foi isso que eu fiz. A gente tem o conjunto dos números decompostos. A gente vê que o número 2 pertence, já que é a base. O número 1 a gente supõe que já está lá dentro. E se tiver um número que pertence, todos os antecessores dele pertencem. E a gente concluiu a partir disso que o sucessor desse número pertence. Tá bom.